Olá, Moreira Lopes, boa tarde para você e os ouvintes do Sintonia da Tarde e a você também, internautas do Tribuna do Leste. Falamos ao vivo aqui do Honda 710 Moreira e nós vamos conversar com a doutora Adeline Ribeiro sobre mobilizações que vão acontecer neste mês de março, mês que é dedicado ao combate à violência contra a mulher. Não que os outros meses não sejam, mas dia 8 é uma data especial também por conta de ser o Dia Internacional da Mulher. Doutora Adeline, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Honda. Eu que agradeço, Danilo, uma boa tarde para todos e para todas, né? Hoje a gente aqui, ao vivo no Honda aqui, para todos os ouvintes, todos os internautas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Correto, doutora. A gente começa falando sobre o objetivo deste mês, é dar mais visibilidade ao tema do combate à violência contra a mulher e também ampliar os conhecimentos sobre os dispositivos legais existentes. Exatamente, Danilo. Não só o dia 8 de março, como a semana de março, a primeira semana, e o mês de março, né? A gente sempre teve ele como o mês da mulher, aquele mês que não é hoje em dia mais simplesmente dedicado àqueles galanteios triviais, como entrega de flores, bombons, chocolates, mas hoje em dia é muito mais do que isso, Danilo. A gente tem que trazer aí à tona uma reflexão sobre como fazer para diminuir, né, os atos de violência praticados contra as mulheres, como fazer para diminuir essa desigualdade existente entre homens e mulheres, para fazer uma reflexão de como homens tratam as mulheres. Eu acho que o mais importante disso tudo é a gente fazer essas reflexões, porque a gente precisa chegar em algum lugar que é o de igualdade. Muitas pessoas falam assim, vocês querem ser melhores do que os homens. Na verdade, a gente não quer nada disso, a gente quer simplesmente ser bem tratado, ser respeitado, assim como os homens. Então, esse mês é dedicado mais a isso, Danilo, a essa conscientização, a esse encorajamento de mulheres, porque eu estava pensando, gente, tem mulheres que já sabem que estão vivenciando aí um ciclo de violência, estão vivenciando atos de violência, relacionamento abusivo, tóxico. Tem mulheres que já sabem disso. O que elas precisam? De um encorajamento para denunciar e sair aí dessa situação para que elas não sofram aí mais riscos de serem vítimas de um feminicídio. Mas a gente percebe que também tem muitas mulheres, Danilo, que não sabem que estão vivenciando esses 5 tipos de violência que a gente tem, né? Elas acham que é algo normal, que é algo natural. Elas naturalizaram essa violência. Não, é só um empurrãozinho, não é nada, não. É alguma coisa, sim, e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, esse mês, né, mais do que todos os outros, né, a gente foca bem nele, e também no Agosto Lilás, a gente sempre está aqui, né, fazendo entrevistas, justamente para isso, encorajar as que já sabem e conscientizar as que não sabem. E como auxiliar essas mulheres que sofrem essas violências, doutor? Dessa forma, Danilo, eu tenho percebido isso. Às vezes chegam mulheres na delegacia que estão totalmente desorganizadas, perdidas, vulneráveis, não sabem o que está acontecendo com ela. Então, quando a gente senta e conversa, olha, é isso, 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 elas parece que abrem um leque, né, de possibilidades na frente delas, e isso faz com que elas, né, tomem o primeiro passo, deem o primeiro passo para justamente saírem desse relacionamento abusivo e não sofrerem risco de feminicídio. Perfeitamente importante destacarmos também sobre os atos considerados violência doméstica e as características do ciclo de violência. Sim, Danilo, como a Lei Maria da Penha elencou para a gente, né, foi bem didática em nos explicar isso, existem 5 tipos de violência. A gente sempre acha que só existe ali a violência física, a violência psicológica, mas existem outros 3 tipos, né? Então, temos aí a violência física, que é aquela, né, em que, né, tem algum tipo de ofende a nossa integridade física e corporal, como um empurrão, um arranhão, uma facada, né, um soco no olho. Temos aí a violência psicológica, que é aquela que diminui a autoestima da mulher, causa um dano emocional nela e que são caracterizadas aí pelas ameaças, manipulações, humilhações, ridicularizações, várias outras coisas. E temos também a violência sexual, que é aquela em que o homem constrange a mulher a manter relacionamento com ele, né, uma relação íntima com ele não consentida, que às vezes muitas pessoas me perguntam assim, nossa, mas como assim um marido, uma mulher, um companheiro, uma companheira estão mantendo uma relação forçada? Como isso é possível? Na verdade, gente, isso é muito possível. Por quê? Porque a mulher vem aí de um relacionamento onde ela está sofrendo várias violências, né, psicológicas, várias violências físicas. Qual é a mulher que numa situação dessa quer se relacionar com o homem? Então, não. E é aí onde o homem acha que ela é a propriedade dele e força aquela relação, e é onde dá aí a violência sexual naquele ambiente familiar ali. Nós temos também a violência patrimonial, que é aquela, né, em que o camarada chega em casa meio nervoso, irritado, estressado e quebra o celular da mulher.
é um exemplo, e temos a violência moral, que é aquela que causa ali qualquer tipo de crime de calúnia, difamação e injúria. Então, esses são os 5 tipos de violência que as pessoas têm que estar atentas, que não são aquelas 2 primeiras que eu falei, mas essas outras 3 são importantes também e acontecem. Exatamente, doutora. E o ciclo de violência é composto por 3 fases? Isso, Danilo. O ciclo de violência ele é muito importante, ele é algo que acontece de verdade. E as fases são o ato de tensão, o ato de violência e o ato de lua de mel, né? Vamos dizer assim, a fase da lua de mel. O que acontece? Normalmente, o cara, ele tá meio, né, o agressor, ele está meio irritado, estressado, sem paciência com aquela mulher. Quando passa um tempo, ele não consegue, ele pratica um daqueles 5 tipos de violência. E aí vem o quê? O ato de violência. Aí depois ele pensa direitinho e fala, opa, deixa eu pedir desculpa para essa mulher aqui, deixa eu pedir perdão, deixa eu mandar flores. E aí eles entram naquela fase da lua de mel. O que acontece? Esse ciclo ele não para por aí, porque como é um ciclo, a gente fala que é um ciclo espiral em que ele se repete novamente. E esse é o grande problema, né, dele se repetir, porque a cada vez que ele se repete, ou seja, cada vez que a mulher não toma uma postura de sair desse relacionamento, ele vai ficando cada vez mais grave. Às vezes, aquele primeiro ato que foi apenas uma ameaça ou um xingamento, apenas entre aspas, né, que a gente sabe que isso significa muita coisa, depois passa por empurrão, depois passa por uma lesão corporal e pode ser vítima de um feminicídio. Então, a gente tem que tentar sair desse ciclo o mais rápido possível para que algo pior não aconteça com aquela mulher. Exato, doutora. E a maneira de quebrar o ciclo de violência é sair do relacionamento abusivo o quanto antes. Com certeza, Danilo, a mulher precisa sair do relacionamento, né? Ela precisa se conscientizar que ela está vivenciando ele, como eu disse no início, as mulheres têm que ter essa consciência de que estão vivenciando e sair do ciclo, com certeza, é a melhor solução para a vida dela. Correto, doutora. Aqui em Manhuaçu, quais atividades serão desenvolvidas pela Polícia Civil neste mês de março? Então, Danilo, a Polícia Civil irá participar, né, das programações feitas pela Rede de Proteção, né, pela Secretaria de Assistência Social. Hoje, inclusive, tivemos uma reunião, né, chamada Tecendo a Rede. Eu não pude estar presente porque a Polícia Civil também está participando de diversas palestras durante esse mês, principalmente durante essa semana. Então, a gente teve que se dividir lá na delegacia, umas foram para lá e eu fui para a Realeza, em 2 locais. E a ideia é essa. Quem chamar para fazer palestra, né, dentro da nossa agenda, que já está bem lotada, bem com bastante palestras aí agendadas, a gente está fazendo isso para quê? Para plantar essa sementinha da conscientização. Algum evento marcado para o próximo dia 8 de março aqui em Manhuaçu, ou a Polícia Civil ainda vai avaliar essa situação? Na verdade, no dia 8 eu também estou cheia com as palestras, né? Então, por hora, a nossa agenda é essa. Doutora, a senhora falou sobre a rede de proteção. É uma rede importante com diversas instituições. Como é que a senhora avalia o trabalho dessa rede? O trabalho dessa rede, ele é intenso, ele é de comprometimento, Danilo, né? Eu falo que eu me sinto muito feliz em trabalhar numa comarca como a nossa, já que a gente tem aí um CREAS, um CRAS. Eu sempre repito os mesmos órgãos, porque às vezes acabo esquecendo de alguns, mas aí o CREAS, o CRAS, o Conselho Tutelar, o Conselho da Mulher, na Procuradoria da Mulher, o Poder Judiciário também, de certa forma, o Ministério Público, são todos muito comprometidos, a PPVD, né? Nem se fale. Então, assim, são todos órgãos muito comprometidos com a causa. Então, a gente faz diversas reuniões, de articulações, tudo com a mesma finalidade, sabe, Danilo? Todos com a mesma finalidade, de evitar que as mulheres morram. Doutora, para a gente finalizar, qual a mensagem que a senhora deixa, portanto, às mulheres que sofrem desse mal, dessa violência doméstica, especialmente neste mês de março? É importante estar trazendo a informação para quem nos acompanha neste momento e vem sofrendo cada vez mais violência no âmbito, né, dentro de casa, né? Na verdade, o recado que eu deixo, Danilo, é que se as mulheres ainda têm alguma dúvida, né, se está vivenciando aí um ciclo de violência, um relacionamento tóxico, que nos procure, que denuncie. Hoje em dia, Danilo, mais do que nos procurar, é muito simples nos procurar lá na delegacia. As redes sociais estão aí, né, o mundo digital está aí, é só pesquisar lá na internet o que é violência doméstica, a pessoa logo vai se enquadrar, opa, eu estou vivenciando, eu não estou, vou tomar uma providência. Porque a nossa grande missão é essa, fazer com que essa informação chegue nas mulheres, de certa forma, seja a gente falando, sejam elas pesquisando, para que elas se conscientizem e realmente tomem a postura adequada. Correto, doutora. A gente agradece a participação aqui no Ronda, trazendo essas informações importantes, né? A gente sempre trazendo esse tópico que é de relevância aqui para a nossa comunidade. Com certeza, Danilo. Estou aqui à disposição sempre que vocês precisarem.
Obrigado, doutora Adeline, pela participação no Ronda 710. E nós voltamos na próxima segunda-feira com mais uma edição do Ronda 710.